O que é administrar? O que significa administrar alguma coisa? A gente pega pelas funções, né? Administrar, o que é administrar? Planejar, organizar, dirigir e controlar. As 4 funções clássicas aí da administração: planejar, organizar, dirigir e controlar. Então, quando você está planejando alguma coisa, quando você está organizando ou estruturando, né, como alguns autores colocam, quando você está dirigindo, quando você está controlando, você está administrando alguma coisa. Planejar é você olhar para o futuro, então você está olhando para o futuro e se planejando para esse futuro, como você vai caminhar até lá, qual vai ser o percurso que você vai fazer até o futuro, qual é o futuro onde você quer chegar. Então isso é planejar, né? Sempre que você está pensando no futuro, você está planejando. Organizar ou estruturar é você juntar os recursos que você precisa para chegar lá. Então, se você está correndo atrás de recursos, de dinheiro, de gente, de máquina, de equipamento, você está, então, organizando, ou seja, você está administrando a função de organizar e estruturar. No dia a dia, né, você vai dirigir as pessoas, então você vai conduzir as pessoas em direção a esse caminho que você traçou para o futuro, e você vai controlar os seus resultados. Você vai controlar os números, controlar o que está acontecendo para saber se você realmente está conseguindo chegar no futuro que você planejou. A gente tem que a administração se dá nesses 3 níveis, né? Que a maioria das organizações se organiza de acordo com esses 3 níveis aí. Ou tem esses 3 tipos de administração, esses 3 níveis de administração para ser feito na empresa. Então essas 4 coisas aqui, planejar, organizar, dirigir e controlar, elas são feitas nesses 3 momentos, né? Nesses 3 níveis. Mesmo que uma empresa não tenha uma superestrutura, uma mega estrutura, ela tem esses 3 níveis, ela tem esses 3 momentos. A gente está vivendo um momento de muita pulverização das empresas. As empresas estão cada vez menores, né? Nunca teve tanto empreendedor individual quanto tem hoje. Às vezes a empresa é de uma pessoa só. Ou seja, não tem nem 3 pessoas. Como é que você tem 3 níveis, né? Você não tem nenhuma pessoa para cada nível desse. Mas não importa, né? Essa pessoa tem que dar conta desses 3 níveis. Ela vai olhar para essas 3 coisas aí. Ela vai dividir o tempo dela, né? Na administração desses 3 momentos aí. Quando ela estiver executando, quando ela estiver fazendo ali o que a empresa faz, ela está então no nível operacional. Ela está cuidando então das operações, está fazendo a coisa acontecer, está produzindo, né? Tá fazendo ali aquilo que a empresa se propõe. Quando ela está projetando a empresa, quando ela está analisando, quando ela está planejando o futuro da empresa, traçando objetivos, traçando metas para a empresa, ela está aqui no nível estratégico. Então ela sai lá do nível operacional e vem lá para o nível estratégico. É um nível onde a empresa vai ser pensada, as coisas vão ser elaboradas. Então é desse momento aqui, desse nível de administração que a gente vai conversar. É claro que ele é importante, ele é fundamental. Uma empresa que não tem um planejamento estratégico, não tem um bom nível estratégico, não tem um pensamento estratégico, não tem norte, né? Não sabe para onde vai, enfim, não se protege muito das mudanças que podem acontecer, acaba sofrendo um pouco no mercado. É uma empresa que é fácil de ser superada por um concorrente que esteja um pouquinho mais preparado, enfim. É uma empresa que sofre. Mas, ao mesmo tempo, esse ponto aqui da administração, esse nível aqui da administração, não é à toa que ele é o menor aqui, né? Ele é o que talvez toma menos a atenção no dia a dia das pessoas. Ele é importante, ele é fundamental, ele dita o que é feito em todos os outros níveis, ele estrutura a empresa como um todo, mas em termos de tomar a nossa atenção, de tomar o nosso trabalho no dia a dia, ele é pontual, né? Ele é em alguns momentos ali que a gente está tomando conta da gestão estratégica, da administração estratégica. Um empreendedor individual, ele vai fazer isso o quê? Uma vez por ano? 2 vezes por ano? Ele vai parar ali? Uma vez por mês, talvez, vai? Ele vai parar para dar uma olhadinha, né, no planejamento estratégico dele? Não é uma coisa que não vai tomar tanto tempo dele, tanto a atenção dele, né? Na maioria do tempo, a maioria das coisas que estão acontecendo na empresa estão aqui no nível operacional. É aqui que a coisa está acontecendo. De vez em quando ela é pensada, as coisas precisam ser reorganizadas em função de alguma decisão estratégica. Mas é aqui onde a operação da empresa se concentra. E aí tem o nível intermediário, aí o nível que fica no meio dos dois, que é o nível gerencial.
Para cada nível da administração, existe uma habilidade que o gestor tem que ter. O administrador que trabalha no nível operacional, ele tem que ter uma certa habilidade, no nível gerencial outra, e no nível estratégico uma outra habilidade. Quem trabalha no nível operacional, ele tem que ter habilidades técnicas. O que é uma habilidade técnica? Saber fazer, saber executar aquilo que a empresa executa. Se você olhar aqui no desenho, essa é a habilidade que ocupa, né, a maior parte aqui desse nível. É a principal habilidade que esse cara tem que ter. No nível gerencial, que é o nível intermediário, a principal habilidade, a que toma a maior área aqui, o maior espaço, é a habilidade humana. O que o bom gerente tem é saber lidar com gente, é saber lidar com as pessoas, saber conduzir os indivíduos das empresas, tirar o maior potencial de cada pessoa, colocar cada pessoa para trabalhar no melhor lugar possível, enfim. Esse é o trabalho do gerente. Então, ele tem que saber lidar com gente, tem que saber lidar com pessoas. E, por fim, lá no nível estratégico, a parte que toma a maior área é habilidades conceituais. Um gestor estratégico, uma pessoa que vai trabalhar no nível estratégico, ela tem que saber lidar com conceitos, tem que saber lidar com coisas abstratas, tem que saber conversar a respeito de coisas que não são muito concretas, saber lidar com coisas abstratas, saber lidar com coisas que provocam mudanças indiretamente, né? A gente sabe que essas coisas têm impacto, mas eu tenho que entender qual que é o impacto que essa coisa vai causar. E é essa habilidade que o gestor no nível estratégico tem que ter. Essa habilidade conceitual também tem a ver com uma capacidade autoral, uma capacidade criativa, né? A pessoa que trabalha no nível estratégico tem que ser criativo com as palavras, tem que saber usar as palavras, saber usar o texto. Quando a gente pensa a estratégia da empresa, o principal desafio que eu tenho aqui como gestor do nível estratégico é conceber uma coisa, criar uma coisa aqui, né, usando a minha habilidade conceitual, e fazer todo mundo entender. O gestor aqui do nível estratégico tem que saber lidar um pouquinho com a redação, com o texto, porque ele vai escrever coisas, né? Muitas vezes é por escrito que isso aqui acontece, que as pessoas têm que entender, que as pessoas têm que assimilar. Tem que colocar de um jeito que seja fácil para a organização, para as pessoas ali dos níveis de baixo assimilar o que ele pensou. Nos níveis de baixo, eu tenho um pouco de habilidade conceitual também. O gerente tem que ter essa habilidade conceitual? Tem, só que um pouco menos. Ele não precisa ter tanto quanto quem vai trabalhar no nível estratégico. Quem está no nível operacional, um supervisor, um técnico ali, ele tem que ter habilidade conceitual? Só um pouquinho, só para conseguir entender, né, o que a pessoa elaborou lá no nível estratégico, para conseguir ler. Mesma coisa, habilidade técnica. Quem está no nível operacional tem que ter muita habilidade técnica, tem que saber fazer. O gerente tem que saber fazer? Se souber, é bom, né? Mas se ele souber menos do que quem está fazendo de fato, tudo bem, não tem problema ele saber menos. Isso acaba dando muito conflito em empresa também, né? Você fala, o gerente só sabe mandar, mas quero ver ele vir aqui fazer, né? Quero ver ele vir aqui executar o que eu estou fazendo. Ele não vai, né? Não tem que, ele não tem que saber a mesma coisa que você. Você está nesse posto porque você sabe, né? E ele está no posto dele porque ele sabe outra coisa. A habilidade que ele precisa é outra. A habilidade que ele precisa é a habilidade humana. Mesma coisa o diretor da empresa. O diretor da empresa tem que ter habilidade técnica, tem que saber fazer, tem que saber ligar a máquina, tem que saber produzir. Não precisa, mas se ele tiver um pouquinho de conhecimento ali a respeito disso, já está bom, para entender ali como é que a empresa funciona. E a habilidade humana, ela é diferente, ela é igual para todo mundo tem que ter habilidade humana. Ela tem o mesmo peso para todo mundo tem que saber lidar com gente. Empresa é feita de gente, é feita de pessoas, todo mundo tem que saber lidar com as pessoas. Mas para o gerente, ela domina, para o gerente, ela é a habilidade principal, né? É aquela que pesa mais, certo?